Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Sou José Flávio Ferrari, advogado criminalista e professor de Direito de Execução Penal. Hoje viemos aqui com a presença do professor José Flávio Ferrari para falarmos sobre estratégias na defesa na execução penal. O professor José Flávio, que é um grande especialista na execução penal, agradeço mais uma vez a sua presença aqui para tratarmos desse assunto. Então, confira mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. A respeito das estratégias na execução penal, pensamos muito, nós como advogados, na fase de conhecimento, ali na fase de cognição do processo, muito em razão também da obra do professor Alexandre Moraes da Rosa, com a sua obra A Teoria dos Jogos, aplicados ao processo penal, mas também temos que pensar que na execução penal também tem essa teoria dos jogos, também tem formas estratégicas de atuação na execução penal. Então, a respeito dessa atuação na execução, quais são as formas de defesa, pontos estratégicos interessantes para uma melhor atuação do advogado em relação ao seu cliente ou apenado? Augusto, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na presença de você e de seus ouvintes para falar um pouco sobre execução penal, essa área, essa matéria que me é tão cara, E olha, você tocou no ponto que, de fato, é uma virada de chave para a atuação defensiva na execução penal, que é exatamente pensar conforme a teoria dos jogos, tá? Inclusive, pensar a execução penal de forma estratégica, de fato, surgiu, lógico, da minha inquietação na área e na minha atuação ao longo de 10 anos, mais de 10 anos, na área de execução penal, mas ficou ainda mais palpável a partir da leitura da obra do professor Alexandre Moraes da Rosa e de outros textos também relacionados à neurociência e à teoria dos jogos, Nós precisamos necessariamente atuar de uma maneira estratégica também na execução penal. Vai muito além, meu amigo Augusto, de aguardar simplesmente o judiciário informar que tem um direito a ser reconhecido, o sistema apontar que preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime, para o livramento condicional. A atuação defensiva na execução penal vai muito além de simplesmente se defender de uma decisão jurisdicional, de um parecer do Ministério Público, de um procedimento administrativo disciplinar instaurado pela unidade prisional, vai muito além disso, mas muito além disso. Inclusive, o advogado que faz isso, ele é mais um. Ele deixa de ter o seu caráter individual e original. Ele é mais um. Qualquer um sabe fazer isso. Qualquer um sabe responder. Poucos sabem, na execução penal, Augusto, propor, buscar reconhecimento de direitos. Isso é um fator crucial quando nós estamos falando de execução penal. E é essa a minha proposta, é esse meu objetivo, trazer para o jogo da execução penal, trazer para o processo de execução penal, pessoas cada vez mais qualificadas para pensar a execução penal de uma maneira estratégica, de uma maneira adequada em busca de pretensões e não simplesmente a defesa, como se tivesse recuado. Não, nós temos muitas vezes que agir de forma proativa, diligente na execução penal em busca de direitos. E é isso que eu tenho me proposto ao longo desses últimos anos, Augusto. Então, defender, a defesa, vamos dizer assim, na execução penal, vai muito além de simplesmente responder. Ela parte, sobretudo, de uma atuação ativa e proativa do defensor. Só que para isso, nós sabemos, é necessário muito conhecimento na execução penal e, sobretudo, também como até mesmo estudar o processo de execução penal. Poucas pessoas
atualmente sabem fazer isso? Temos que ter realmente pensar de uma forma estratégica, né? Como o professor citou, não só na fase de conhecimento, no processo penal, mas também na fase de execução, até porque na fase de execução, pensando na aplicação da lei de execução penal, pensando também no estado de coisas inconstitucional que tem no nosso sistema carcerário, conforme o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu. Então, ali tem uma série de direitos subjetivos que nós, advogados, precisamos atuar no interesse de nosso cliente, o apenado. Mas o advogado, principalmente o advogado, o jovem advogado, que está no início, né, dessa jornada, na militância, na advocacia, na execução penal, ele se depara lá com o seu cliente, com uma demanda ali de execução, daí ele vai fazer lá a consulta no seu, né, que é o sistema que está na maioria, né, dos estados, se eu não me engano, acho que só o estado de São Paulo que não adota ainda, se eu não estiver enganado. E então, para esse jovem advogado que está iniciando na execução penal, quais são as dicas, assim, questões importantes a se observar nessa primeira análise de um processo de execução penal? Augusto, pergunta maravilhosa, tá? Bom, antes de mais nada, sim, o CEU, hoje ele é adotado nacionalmente, ele só não é adotado por um único Tribunal de Justiça estadual, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que inclusive moveu uma ADI no STF para discutir a própria aplicabilidade do CEU e a exigência do CNJ para que todos os tribunais usem o CEU. Logicamente, alguns outros tribunais militares e federais também não adotam esse sistema para execução penal. Mas confesso que para Tribunal Penal Militar e Regional Federal, os números são insignificantes. Agora, Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos aproximadamente 600 mil presos ou pessoas em cumprimento de pena nesse estado, somente nesse estado, que é a locomotiva do encarceramento em massa no Brasil, não é? E eles não adotam esse sistema. Apesar das minhas críticas ao próprio CEU, ele é um sistema muito bom, mas na verdade minhas críticas elas não são propriamente do CEU, mas sim da forma que ele é alimentado. Afinal, sempre por detrás desse sistema existe um servidor que faz a alimentação do sistema e muitas vezes essa alimentação é equivocada e a partir disso contamina, logicamente, as informações são trazidas nesse sistema. Então aqui fica, talvez, Augusto, a minha primeira dica ou lição, não é? Não acredite nas informações que lhe são apresentadas pelo CEU. Tá? Não acredite. Também não acredite nas informações ou nos cálculos que lhe são apresentados no SAGE, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? E por que eu digo isso? Não acredite, tá? Estude você mesmo o processo e obtenha você mesmo o seu próprio conhecimento de causa, porque é somente assim que você vai conseguir uma prestação na execução penal de forma efetiva. Então vamos lá, Augusto. Eu separei aqui um checklist, tá? Um checklist que eu costumo fazer em todos os casos de execução penal. Às vezes esse checklist eu consigo fazer em meia hora, eu consigo fazer em 20 minutos, às vezes eu consigo fazer, às vezes eu preciso demandar até uns 2 dias. Exatamente. Esses dias eu analisei um processo que tinha pelo menos umas 8 ações penais e apenas superava 100 anos. E, logicamente, entre indas e vindas, entre interrupções e suspensões, o cálculo, a análise processual, artesanal, que de fato vai encontrar alguns erros, inclusive eu encontrei, sempre encontro, aliás, sempre não, mas dificilmente não encontro, demanda um pouquinho mais de tempo, tá? E isso, logicamente, vem com a prática. Mas vamos lá, vamos passar por checklist então, Augusto. Então, se você que está nos ouvindo, já pega uma caneta aí e busque anotar pelo menos esses 5 tópicos do checklist que eu vou passar para vocês. Meu primeiro passo, quando eu pego o processo de execução penal para analisar, eu busco confirmar
a regularidade da pena. E como que eu faço isso? Pena é pena aplicada, tá? Seja aquela pena em execução definitiva, seja aquela pena em execução provisória. Então, eu analiso as guias de recolhimento e mais. Não só a guia de recolhimento dos documentos que a acompanham, que estão previstos lá no artigo 106 da LEP, mas eu visito cada uma dessas sentenças e desses processos. Então, por exemplo, muitas vezes na execução penal, e aqui fica uma outra lição, a atuação estratégica demanda o manejo de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, de revisões criminais propriamente ditas. Então, isso é uma atuação proativa, não simplesmente uma resposta que foi oferecida a um ato jurisdicional que foi praticado. Tá? Então, muitas vezes, nessa regularidade da pena, não simplesmente para verificar o montante da pena aplicada, mas a qualidade dessa pena que foi aplicada, se decorre ou deriva de delito hediondo com resultado morte, sem resultado morte, se teve crime tentado, se vai ser comum, com violência. Enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. E onde que eu vou verificar isso? Em cada uma das guias, em cada uma das sentenças. E eu mesmo fazer essa somatória para verificar se realmente está tudo conforme o que está sendo alimentado no sistema. Segundo passo, eu verifico a regularidade do tempo. Primeiro passo, regularidade da pena. Segundo passo, regularidade do tempo. Nesse momento, eu analiso, naquele campo eventos do CEU, as interrupções, as entradas e saídas do sistema prisional, todo o período de cumprimento de pena que essa pessoa teve. Aqui eu incluo detração penal. Olha que legal, Augusto. Sabe aquela análise da regularidade da pena que eu já analisei o processo de conhecimento? Eu verifico também se durante o curso desse processo essa pessoa teve uma detração penal a ser considerada que eventualmente não está sendo computada na execução penal. E é muito comum, sobretudo, porque o STJ já definiu recentemente que medida cautelar de recolhimento noturno em seu domicílio também deve ser considerado como detração penal. Fica aqui outra lição a respeito disso. E outro ponto também é aqui, nesse momento, logicamente que eu posso adiar um pouquinho essa análise no próximo tópico, que é a respeito das remissões de pena. Afinal, o artigo 128 da LEP já me fala que remissão de pena é pena cumprida para todos os fins. Tudo bem? Então, primeiro passo, regularidade da pena. Segundo passo, regularidade do tempo. E, finalmente, terceiro passo de 5, eu faço a verificação dos direitos concedidos. Tudo aquilo que foi concedido ao longo dessa execução, computação, induto, remissão, detração, livramento condicional, todos os incidentes na execução penal que foram reconhecidos pelo juízo da execução penal, exatamente para eu ter conhecimento ao final dessa terceira etapa da análise da forma que o processo se apresenta para mim. Então, a partir disso, eu consigo passar para análise dos cálculos, ou melhor, para análise das etapas 4 e 5. A 4, eu faço uma análise daqueles direitos já passados que não foram reconhecidos no momento oportuno. Via de regra aqui é aquela detração penal que eu vou ter que pedir. Então aqui a gente já começa a falar de pedidos ativos, de estratégia na execução penal, de pedidos proativos do defensor. Então eu vou pedir aquela detração penal que não está sendo contabilizada, eu vou fazer o cálculo de indulto, comutação para aquelas penas que também não foram indultadas ou comutadas, mas que o direito já deveria ter sido anunciado, ou melhor, declarado, e ainda não foi. Talvez, ao final, eu chegue a uma progressão de regime instantânea, uma adequação de regime prisional e outros tantos direitos. E, finalmente, eu faço um prognóstico a partir de tudo isso, que é um cálculo futuro. Quando essa pessoa vai progredir de regime? Quando essa pessoa vai ter o livramento condicional? Será que até o final do ano, seguindo a orientação que vem sendo a respeito dos indultos e comutações, logicamente que a gente tem uma exceção nos últimos 4 anos, será que não seria possível ele cumprir uma determinada fração
ou um padrão ali que seja passível de indulto comutação até o final do ano? Será? Quando será que ele vai poder, em prognóstico, progredir de regime, enfim, gozar de sua liberdade, né? Então, Augusto, e lembrando, nessa última etapa, a execução penal, ela muda dia após dia. Então, se a pessoa está estudando, está trabalhando, logicamente, todo dia que se passa, essa pessoa vai ter uma remissão de pena. E aí, esse prognóstico, esse cálculo futuro, ele vai sofrer alguma alteração. Então, Augusto, resumindo aqui, de uma forma muito sintética. Regularidade da pena, regularidade do tempo, verificação de direitos concedidos, análise dos direitos não reconhecidos no tempo correto e o cálculo futuro ou prognóstico na execução penal. Esse é o checklist que eu costumo fazer. Até agora tem dado certo, viu? Então, como o professor Zé Flávio expôs, tem uma série, né, de questões a serem analisadas ali no processo de execução penal, né? Como bem o professor citou, temos ali um checklist, né, que é importante o advogado possuir para não deixar passar nenhum direito do seu cliente, né? E assim não ter uma atuação que possa prejudicar o seu cliente. Falando em direitos na execução penal, se analisarmos ali a partir da lei de execução penal, por exemplo, temos ali uma série de direitos, né? Desde a progressão do regime, também podemos pensar ali na hipótese de indulto, comutação, detração, enfim, uma série de direitos, né? Também saída temporária, enfim, permissão de saída, uma série de direitos que o penado tem, né? Mas também existe uma atuação estratégica do advogado, né? Em determinadas situações, quando fazer ou quando não fazer determinado pedido, para que assim ele possa ter um resultado melhor para o seu cliente. Então, podemos entender que há também essa atuação estratégica na forma de fazer ou quando fazer esse pedido, professor José Flávio? Perfeitamente, Augusto. Olha, um dos casos talvez mais comuns diz respeito ao indulto. Você já viu o indulto prejudicar? O indulto não é uma extinção da punibilidade, uma causa de extinção da punibilidade. Você já viu ele prejudicar? Não passa pelo imaginário daquela pessoa que atua no direito penal, ainda que seja, que o indulto pode prejudicar a execução penal. E olha o que eu digo. Eu tô falando aqui de que a longo prazo o indulto sempre vai ser positivo, tá? Ninguém discute isso. Agora, exatamente porque você, a partir do cumprimento de uma porcentagem ou fração menor da pena, você tem extinta aquela punibilidade. Agora, e o direito imediato do seu cliente? Então, por exemplo, o seu cliente está preso no regime fechado. Qual que é o direito imediato dele, o objetivo imediato dele? É gozar do regime semiaberto do livramento condicional, correto? E você sabe que o indulto, Augusto, nesse regime fechado, às vezes até no semiaberto, ele permite com que seja dilatado o tempo de aprisionamento dessa pessoa nesse regime. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que o indulto não é pleno da pena, mas ele é um indulto parcial, a partir do momento em que uma das penas é decotada do cálculo da execução penal, aquele período de cumprimento de pena na execução penal que foi levado em conta para o reconhecimento do indulto, ele também é extinto juntamente com aquela pena. Então, você extingue uma das penas e continua executando uma segunda pena que ainda é aplicada. E essa segunda pena ainda mantém essa pessoa naquele regime específico. Só que não vai ter, Augusto, um prazo para você calcular essa progressão de regime prisional. O que eu quero dizer com isso? A alteração da database. A partir do momento que você reconhece um indulto, ainda que tardiamente, anos depois da sua necessidade de declaração, nós temos uma alteração da database.
Por quê? Porque aquela pena anterior levada em conta para o indulto, ela é extinta. Só que daí, no dia subsequente ao 25 de dezembro daquele ano que você reconheceu o indulto, começa-se a cumprir aquela nova pena, ainda que seja no papel, né? E com isso, nós adiamos, Augusto, a progressão e o livramento condicional. Isso quando, tá? Quando nós temos uma data base anterior. Então, por exemplo, vai ser diferente, lógico, se você reconhece o indulto, tá? Com uma data retroativa e tem uma data base posterior. Aí a progressão de regime não vai sofrer efeito, tá? Isso eu falo para ti. Não vai sofrer efeito. Mas o livramento condicional sempre, em todos os casos, vai sofrer efeito, tá? Vai ser dilatado. Esse cálculo do livramento condicional será dilatado. Qual que é a minha lição nesses casos, então? Logicamente, que se espere sobrevir uma nova database e aí sim você pede o indulto e a comutação da database anterior, tá? Eu sei que é complexo, eu sei que às vezes é confuso, mas sim, o indulto ele pode dilatar o tempo de aprisionamento do teu cliente em algum grau. E aí, Augusto, tem um outro caso interessante também, que é algo que eu tenho refletido bastante, que diz respeito ao livramento condicional, né? Talvez um direito também igualmente palpável, não tão complicado e complexo quanto o indulto, mas é certamente algo notável, não é? Afinal, a antecipação da liberdade do teu cliente. Mas sempre que ele sempre vai ser bom, sempre vai ser o momento adequado para pedir instantaneamente esse livramento condicional. Olha, eu costumo dizer que existem vários fatores a serem analisados para você chegar a essa conclusão, tá? Bom, se o seu cliente está no regime semiaberto, ainda que seja com tornozeleira eletrônica, aliás, vamos lá. Se o seu cliente está no regime aberto, você vai pedir livramento condicional? Dificilmente, tá? Porque o efeito decorrente do descumprimento das condições do livramento condicional e até mesmo a prática de novo fato definido como crime doloso pode implicar, e aí sim necessita de um trânsito julgado de sentença penal condenatória, mas pode implicar na revogação desse livramento e na perda do período de prova. Então, todo o período que essa pessoa ficou na rua em livramento condicional pode ser perdido. É um risco muito grande a depender da situação, tá? Agora, em contraste, eu vejo que o período de livramento condicional, esse período de prova, ele também pode ser levado em conta para reabilitação. E qual que é o prazo da reabilitação? De 2 anos. Então, o que eu tenho estabelecido até então? Que se essa pessoa tem um remanescente de pena de 2 anos ou menos, talvez seja positivo pedir esse livramento condicional ainda que a pessoa esteja no aberto. Exatamente com o ímpeto de, a partir do momento da extinção e anunciação dessa extinção da punibilidade, em razão do decurso do período de prova do livramento condicional, essa pessoa já vai estar reabilitada. Ponto muito bacana que eu tenho anotado nas minhas aulas e na análise dos processos que eu tenho feito durante o livramento condicional. Agora, se o meu cliente está no semiaberto, a depender do caso, até mesmo no fechado. Aqui no fechado é um pouco mais difícil, né? Ele sempre vai querer sair o quanto antes de lá. Mas ele está no regime semiaberto, tá? E já está em vias de vir para o regime aberto, ou já está em tornozeleira, numa situação jurídica, vamos dizer assim, mais vantajosa do que a prisão institucional. E meu cliente, ele já anunciou, talvez, ou você já acompanha o processo dele, ele volta a delinquir toda vez que vai para a rua, talvez tenha um problema constante com drogadição e eventualmente volta por conta da falha, né, do Estado, da sociedade em acolhê-lo, volta a reincidir sempre, sabe? É um risco muito grande,
porque esse período todo que ele fica em livramento condicional pode, né, na verdade, ser desconsiderado, e aí ele vai ter que ficar ainda mais tempo sob a tutela. Tá? Isso também é um risco, mas isso é logicamente que cada caso vai te apresentar, não existe uma resposta única que eu tenha que te apresentar, mas são vários fatores, tá? Remanescente de pena, se existem outras ações penais em trâmite, sabe? São vários e vários fatores que devem ser levados em conta. O regime atual de cumprimento de pena, realmente esse prognóstico que o advogado terá que fazer. E, finalmente, um alerta aqui para os advogados. Assim que você for pedir o livramento condicional e que ele for concedido, colha um termo do seu cliente explicando para ele, de fato, quais são as possíveis consequências em caso de descumprimento, dentre eles a perda do período de prova e, logicamente, essa ampliação do período de prova, e, aliás, do cumprimento de pena, né? Esses tempos atrás eu peguei um processo em que a pessoa ficou 7 anos em livramento condicional, Augusto. 7 anos. E aí veio um fato definido como crime doloso, transitou em julgado, perdeu 7 anos de cumprimento de pena em livramento condicional. Então o risco é muito grande, tá? Por isso que eu tô falando, é por isso que eu sempre alerto. Se tiver um remanescente de pena muito extenso, veja se é a melhor situação, veja se é a melhor escolha para o seu cliente, tá? E se ele insistir em fazer os pedidos, assim, colhe um termo explicando exatamente o prejuízo e o risco que isso pode gerar. Então, esse foi mais um episódio do Comércio Criminal Podcast. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença do professor José Flávio Ferrari pelas lições voltadas às estratégias da defesa na execução penal, que é um tema muito importante. Como eu já destaquei anteriormente, o advogado tem que pensar de forma estratégica não só na fase de conhecimento. O advogado que é especialista em execução penal também tem que pensar de forma estratégica na execução para que ele tenha um melhor resultado, consiga um melhor resultado para o seu cliente. Então, professor José Flávio, mais uma vez, obrigado aqui por suas lições. E se quiser fazer alguma indicação de algum material, curso, livro, fique à vontade, a palavra está contigo. Augusto, mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse ambiente que sempre me recepciona muito bem, sobretudo você me recepciona muito bem. Adoro discutir contigo esses mais diversos temas relacionados à execução penal e outras temáticas em matéria penal que são, logicamente, muito relevantes. Bom, Augusto, já que você me permite, eu tenho um anúncio sim para fazer. Junto ao Ser Acadêmico, nos dias 20, 21 e 22, realizaremos um evento, tá? Um evento único e que tem o propósito de dar uma virada de chave na atuação dos advogados e advogadas na execução penal. Esse evento, carinhosamente chamado de Jornada da Execução Penal, ele foi pensado em 3 níveis. Primeiro dia, no dia 20, nós falaremos sobre as estratégias na execução penal. Inclusive, muito do que você escutou aqui hoje, eu vou reprisar, falar lá novamente, talvez com uma outra roupagem. No dia 21, nós falaremos sobre jurisprudência indispensável em matéria de execução penal, que sem ela você dificilmente conseguirá ter uma atuação relevante na execução penal. Então, o ideal é que você aprenda e se destaque. E, finalmente, no último dia, no dia 22, teria alguns convidados, alguns alunos das turmas passadas, contando um pouquinho dos casos que eles desenvolveram e, por que não, um pouquinho sobre o mercado também da execução penal no Brasil. Afinal, nós temos mais de 2 milhões de processos no CEU exclusivamente, fora aqueles que estão no ESAG, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e é um campo
vamos dizer assim, ainda inexplorado por muitos advogados criminalistas. Eu, hoje, atualmente, meu escritório se sustenta e avança e cresce exponencialmente somente com a atuação na execução penal. Isso porque eu não estou restrito, por exemplo, ao meu estado, à minha cidade. Eu tenho atuação no Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Inclusive, todos esses estados eu atualmente estou atuando na execução penal. Então, assim, Augusto, tenho que deixar esse convite para os seus ouvintes. Jornada de Execução Penal, lá nos dias 20, 21 e 22, que tem o propósito de virar uma chavinha na execução penal e torná-lo ainda mais especialista nessa área, ou melhor, talvez trazê-lo para essa área tão renegada, vamos dizer assim, pela criminologia, mas que tem um campo inexplorado para a advocacia criminal brasileira. Professor José Flávio, e onde que os interessados, os alunos podem se inscrever nessa jornada? Também se quiser divulgar aqui algum perfil no Instagram. Muito bem lembrado, Augusto. Bom, vai lá no Instagram, digita Puxando Pena, tá? O meu perfil profissional no Instagram, Puxando Pena. É só chegar lá, com certeza vai encontrar muitos anúncios a respeito da jornada de execução penal. Qualquer coisa também faz o seguinte, vai lá no site do SEI Acadêmico. Logicamente, também existirá um anúncio a respeito desse evento, tá? Eu conto com a presença de todos. Augusto, meu muito obrigado pelo convite, por esse espaço, tá? Que sempre traz debates relevantes em matéria penal. Eu que agradeço, professor José Flávio. A indicação do professor José Flávio vai constar também aqui na descrição desse episódio. Eu quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece algum amigo, alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, que assim vamos divulgando, propagando o conhecimento. Também te peço que me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.